Boas pessoal, bem-vindos à sexta parte do oitavo vídeo de coleções completas. Ainda antes de passar para os últimos dois álbuns da coleção Marvel de super-heróis do público Levor, ainda queria dizer-me aqui mais uma coisa sobre Secret Wars. Eu realmente há tanto para dizer sobre Secret Wars que realmente ficam sempre coisas por dizer. A primeira é que em Secret Wars viu-se pela primeira vez na Marvel Magneto do lado dos heróis. Quando os super-heróis são todos levados para o planeta do Beyonder, ele é colocado ao lado dos heróis e foi pela primeira vez que a Marvel tentou explorar o lado humano, o lado misterioso de Magneto, que na verdade não se via como um super vilão, mas sim para defender a sua raça de mutantes. Penso que esta foi a primeira vez, ele próprio não sabia o que é que estava ali a fazer, porque se estavam os vilões de um lado e os heróis do outro, Magneto estava do lado errado da barricada. Outra coisa foi que em 1984, quando a história foi lançada, no Brasil, isto foi lançado cá em Portugal pelas edições brasileiras, nas edições brasileiras, no Brasil as histórias da Marvel estavam 3 anos atrasadas em relação ao material que estava a ser publicado na altura nos Estados Unidos. E então eles tinham duas opções no Brasil. Ou publicavam a história exatamente como ela está aqui, como ela tinha sido feita, e deitavam fora 3 anos de histórias, porque depois as pessoas perdiam o interesse. Os miúdos perdiam o interesse nas histórias que tinham sido lançadas até então, ou então faziam pequenas alterações, pequenas modificações na história e omitiam personagens e então lançavam a história dessa maneira. E foi então o que aconteceu. Pelo menos a história que eu li em 86 e esses pequenos fascículos que ainda circulam por aí. Secret Wars tem uma versão, há duas versões desta história. Portanto, na outra versão, a Capitã Marvel, se não me engano, e a Vampira ou Rogue não participam nessa história. E então há pequenas omissões. Por exemplo, eu sei que as coisas que se passaram com a Capitã Marvel é substituído pelo Tocha Humana e por aí fora. Realmente Secret Wars é uma saga fantástica a ser vista. E depois, antes da viragem do século, a revista Teia do Aranha, que foi uma revista que no Brasil tentou publicar todas as revistas do Homem-Aranha, todas as histórias do Homem-Aranha desde o início, quando chegou à fase de Secret Wars, então publicou a história como ela inicialmente tinha sido feita, e realmente pela primeira vez eu li a versão original da história. E depois, mais tarde, então, agora foi publicada aqui no nosso português. Portanto, é uma história a não perderem. Temos aqui então Em Busca de Galactus, do Quarteto Fantástico. Eu vou revelar uma coisa, sinceramente, nunca gostei muito do Quarteto Fantástico e nem sei bem explicar porquê. Provavelmente a melhor história do Quarteto Fantástico já tenha sido feita foi esta aqui, A Vinda de Galactus. Eu tenho nesta edição, que isto é um filme. Tenho nesta edição, não tenho nenhuma edição, mas pronto. É BD. A Vinda de Galactus, Jack Kirby, de Stan Lee, provavelmente foi considerada na altura a melhor história da Marvel e era, sem dúvida, uma história fantástica. E realmente, a par desta história, só mesmo esta Em Busca de Galactus. Uma história fantástica do Quarteto Fantástico, por toda a galáxia, combater os Skrulls e realmente a defender o planeta Terra de um novo inimigo, chamado Esfinge. Se não me engano, Esfinge. Não tendo poder para o deter, o Quarteto Fantástico entra num acordo com Galactus e retira-lhe a promessa que Galactus fez de não destruir mais o planeta Terra. Retirando-lhe essa promessa, a Terra estaria livre para Galactus a destruir quando quisesse, desde que ele detivesse o Esfinge que iria destruir o planeta Terra. Portanto, era trocar um demónio pelo outro. Isto foi fantasticamente toda esta saga. É assim, eu falo em saga... Sagas dentro dos personagens, dentro das equipas, elas sempre existiram na Marvel e na DC. O que não existia era crossovers de todos os personagens, como existiu em Secret Wars, que foi um crossover dos principais personagens, não de todos os personagens, como eu disse no vídeo anterior. Portanto, aqui, com respeito ao Quarteto Fantástico, esta fantástica história, eu ia dizer, foi desenhada por John Byrne, a parte final que eu gostei brutalmente, a parte desenhada por John Byrne, por Sal Buscema e ainda por Kim Pollard. É uma história fantástica. E não sei porque outras histórias do Quarteto Fantástico nunca foram muito apelativas para mim, a não ser estas duas. Não é para eu ter estas duas aqui, mas sinceramente outras histórias não... Individualmente, eu acho interessante. Individualmente, o Tocha Humana, o Coisa e mesmo a Mulher Invisível, talvez seja o Red Richards, que eu não acho muita piada. Acho que são personagens fantásticos que até funcionam bem individualmente. Em grupo, não sei porquê,
muitas das histórias que eu li do Quarteto Fantástico, a não ser estas duas, não as acho assim muito interessante. O último álbum acabou ainda melhor. Nick Fury, Agente da S.H.I.E.L.D. Isto é um luxo, este álbum que está aqui. E porquê? Temos não só a primeira história de Nick Fury como Agente da S.H.I.E.L.D., porque Nick Fury já aparecia nas histórias da Marvel. Era Nick Fury e os seus comandos selvagens, era isso. Eu nunca li muito sobre essas histórias do Nick Fury. Ele não tinha a pala no olho. E depois, mais tarde, então aparece com o Stan Lee na Marvel. Aqui, esta é a primeira história em que vemos Nick Fury como comandante da S.H.I.E.L.D., onde eles lhe pedem para ele ser comandante da S.H.I.E.L.D. Isto é um verdadeiro luxo ler estas histórias. Isto passa-se em 1967, penso que estas histórias são de 67, 68, 67, 66, 67, 68. É uma época profundamente influenciável por James Bond. Portanto, Nick Fury era o James Bond da Marvel. E são fantasticamente ilustradas por Jim Steranko. E até mesmo o argumento. Ele pegou no argumento das histórias e realmente deu-lhe uma dimensão fantástica. Não sei se sabem quem foi Jim Steranko. Isto foi um gênio, um mago, um homem que fez um pouco de tudo na vida. Eu sei que ele foi ilusionista, foi ladrão de carros, o gajo assaltou carros e ainda foi condenado, e deu-nos o luxo de também desenhar, onde ele fazia desenhos profundamente psicadélicos, com diagramas, com... Era fantástico. Tem que se ler histórias. As mulheres são mais sensuais, os homens são mais sensuais, os músculos são evidenciados. E é fantástico. Todas essas histórias aqui que estão... está aqui esta história, então, que é um verdadeiro mimo, um verdadeiro exemplo de como Jim Steranko desenhava. Absolutamente fantástico. Eu já tinha lido algumas coisas de Jim Steranko. Eu recordo-me que tinha lido em outras revistas e li também no primeiro álbum da coleção dos clássicos da banda desenhada, a série de ouro do Correio da Manhã. Penso que a última história é de Jim Steranko. Esta, sim, é sobre o Capitão América. E realmente vê-se o traço psicadélico fantástico. É realmente uma maneira de desenhar única em toda a Marvel e que nunca mais foi repetida. Isto é um verdadeiro... Não, isto está aqui já não é dele. É um verdadeiro mimo, um verdadeiro luxo ler todo este álbum. Não só desenhado, em parte, como depois, na parte final, também o argumento era dele. E realmente é realmente fantástico. Eu tenho que vos mostrar algumas partes aqui. Onde nós aqui vemos o Barão Strucker, que era o comandante da... O comandante Strucker. O comandante da Hydra, não o Caveira Vermelha, como foi mostrado no filme. Eles até chegaram a ser inimigos. A maneira de desenhar de Steranko era um verdadeiro luxo na BD. Fantástico mesmo. Leiam qualquer uma destas histórias, leiam este álbum. Ler o álbum então é realmente fantástico. E realmente isto também faz parte daquela época, faz parte de uma época em que o James Bond era o agente secreto, cheio de mulheres belas, lutando contra homens muito maus. E realmente é preciso também ter vivido um pouco aquela época, ou pelo menos gostar da maneira como eram escritas essas histórias de James Bond, para perceber o que é este Nick Fury, agente da S.H.I.E.L.D.